Índice de aprovação do governo de Jair Bolsonaro cai de 37% para 22%, segundo o Datafolha, e desaprovação fica evidente. Mudança de perfil de pessoas em condição de rua escancara a crise de moradia no Brasil. E mais, Rodrigo Rodrigues, presidente da CUT do Distrito Federal, aponta piora na situação da população brasileira caso o PEC da reforma administrativa seja aprovada. Eu te convido a continuar com a gente. Eu sou Emília Bisotto e o programa Central do Brasil está começando agora. Central do Brasil. Em meio a todos os problemas evidenciados durante a pandemia, o aumento de pessoas em situação de rua é um dos mais graves. Se antes o perfil era formado majoritariamente por desempregados e idosos, agora é possível notar que famílias inteiras, entre mulheres e crianças, também estão nesta condição. O último censo oficial de 2019 contabilizou 24.344 pessoas em situação de rua só na capital paulista. 752 pessoas responderam ter ido para a rua depois do início da crise sanitária. Veja a reportagem de Carolina Batailler. Nacional. Basta uma caminhada pelos centros urbanos para perceber o grande número de pessoas dormindo nas calçadas. Nas ocupações que acolhem população sem teto, é possível notar que o perfil das pessoas sem moradia mudou, mostrando que a crise está atingindo cada vez mais brasileiros, como relata Isadora Brito, do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto de Sergipe. Hoje a gente vê nas ocupações famílias inteiras chegando com mala, pessoas que nunca passaram por ocupação e que nunca imaginaram que iam passar por ocupação. A gente recebe pessoas qualificadas no estudo, sabe? Pessoas que trabalharam em terceirizadas da Petrobras, pessoas que trabalharam dando aula. A crise econômica, somada à ausência de políticas públicas eficientes no setor da habitação, são as causas dessas cenas cada vez mais comuns. O índice de aumento no valor dos aluguéis, que no último ano passou de 30%, é outro fator que impulsiona a crise da moradia no Brasil. Já o programa Minha Casa Minha Vida, que no governo Bolsonaro foi rebatizado de Casa Verde Amarela, sofreu um corte de 98% da verba destinada às famílias de baixa renda. Assim, milhões de famílias ficaram desassistidas num momento de extrema necessidade, como avalia Evanisa Rodrigues, da União dos Movimentos de Moradia de São Paulo. No Brasil, a gente tem dados precários sobre o déficit habitacional, que eles são baseados no censo de 2010, não tivemos o censo de 2020, e atualizados depois pela Fundação João Pinheiro, com base nas pesquisas de amostragem de domicílio. Então, hoje esses dados falam de 5,8 milhões de famílias que não têm moradia. E dessas 5,8 milhões de famílias, 80% têm renda inferior a 3 salários mínimos. Ou seja, são famílias que têm sequer para comer. Vale ressaltar que, de acordo com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, o acesso à moradia é um direito fundamental e, por isso, deve ser assegurado por políticas públicas. A condição atual do país e todas as evidências da incompetente gestão de Bolsonaro à presidência da República têm sido evidenciada em pesquisa. Dados levantados pelo Datafolha apontam que a desaprovação do governo de Jair Bolsonaro é de 53%. O aumento da inflação, a crise energética, os altos números de desemprego, as denúncias da CPI da Covid-19 são possíveis causas para o índice. O discurso feito durante a Assembleia da ONU ontem, dia 21 de setembro, por exemplo, pode servir como mais um sinal de alerta para quem ainda confia neste governo. De dezembro até aqui, Bolsonaro caiu de 37% de aprovação para 22%, e o índice que o avaliam como ruim ou péssimo gestor foi de 32% para 53%. Nayata Wani nos traz mais informações. Trilhos do Brasil. Bolsonaro é culpado sim, tanto pelo desemprego quanto pela inflação, pois ele optou por fazer uma política econômica recessiva, que já tinha sido aplicada pelo Temer e agora em seu governo foi aprofundada por ele e pelo Guedes. Ações como tirar os incentivos do investimento público e as reformas trabalhistas é o que facilitam e fragilizam para que a classe trabalhadora seja explorada. A fala do goiano Alex Catira
reflete a opinião de mais de 70% da população brasileira, que consideram que o governo de Bolsonaro tem responsabilidade no aumento da inflação e o desemprego no país. A porcentagem equivale a 7 em 10 brasileiros. A pesquisa foi levantada pelo Datafolha. O ponto de vista do Alex é semelhante ao do Djalma Aranhã, que é de Minas Gerais. E se a gasolina aumenta, minha gente, se a gasolina aumenta tanto, é porque o atual governo brasileiro tem vendido as subsidiárias da Petrobras e reduzido o investimento nacional. E, por consequência, aumenta também o preço do gás de cozinha, que já tem quase o mesmo preço do auxílio emergencial atual. Ainda de acordo com a pesquisa, a responsabilização do governo pelo cenário atual é maior entre pessoas com ensino superior e assalariados registrados. E na contramão da valorização dos servidores públicos e da qualidade de serviço prestado à população brasileira está a PEC 32. Segundo representantes de partidos de oposição ao governo de Bolsonaro e centrais sindicais, o projeto de emenda constitucional representa o enfraquecimento do Estado e promove uma desvalorização das carreiras que exercem os serviços e efetivam as políticas públicas. Falando assim, parece algo distante, mas a população que depende de serviços básicos como atendimento médico, ensino educacional ou repasse de programas sociais, por exemplo, poderá ficar à deriva ou pagar imposto para receber um serviço ruim. Rodrigo Rodrigues, presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, é o entrevistado de hoje. Numa conversa com Afonso Bezerra, ele pontua quais as consequências da aprovação da PEC para a população. Confira. Entrevista Central. Olá, a entrevista central de hoje recebe o presidente da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, Rodrigo Rodrigues. O nosso assunto é a tramitação da PEC 32, que propõe uma reforma administrativa no serviço público. Bem-vindo, Rodrigo. Obrigado. Rodrigo, você escreveu recentemente que o povo precisa entender que a reforma é cruel. O que é que ainda precisa ser explicado para a população sobre o conteúdo da PEC 32? Olha, eu acho que a população precisa entender o que está de verdade se propondo pela PEC 32 e o que é chamado de reforma administrativa. Até porque a palavra reforma remete a uma melhoria, né? E, na verdade, o que vão fazer é piorar a prestação de serviços públicos. Os sindicatos que representam os trabalhadores do serviço público, os servidores públicos, têm feito bastante movimentação para tentar barrar essa reforma. Mas não basta apenas os servidores se movimentarem. A população precisa entender que o atendimento dela no serviço público será piorado com essa chamada reforma. Porque o governo Bolsonaro, em especial o ministro Guedes e alguns aliados no Congresso, desejam aprovar esse tipo de reforma administrativa? Eu não tenho outra resposta que não seja a possibilidade de abrir espaço para o mercado se inserir no Estado. E que vários serviços que são prestados à população, que são responsabilidade do Estado, possam ser entregues na mão de empresários, né? Então, nós podemos ter os serviços mais básicos que são oferecidos à população pelo Estado, que são os serviços públicos essenciais, como é o caso da educação, como é o caso da saúde, como é o caso de segurança pública, como é o caso, por exemplo, de um atendimento em riscos de acidentes ou incêndios que é feito pelos bombeiros. Tudo isso pode estar entrando num processo de entrega para a iniciativa privada. O tema permanece em debate em Brasília. Quais são os pontos rejeitados pelas centrais sindicais e pela oposição que estão presentes neste projeto? Na verdade, as centrais sindicais e os sindicatos querem a rejeição completa da reforma administrativa. Nós não queremos discutir uma emenda ou uma possibilidade de reforma. Ela não foi construída em diálogo com o movimento sindical, ela não foi construída com os trabalhadores do serviço público e nem sequer foi debatida com toda a sociedade. Ela só foi apresentada pelo governo federal, está na Câmara tramitando. Então, a nossa proposição inicial é a retirada completa da reforma da pauta.
Caso o conteúdo defendido pelo governo sobre a reforma do serviço público seja aprovado, o que muda para a população em geral? O que vai mudar é o atendimento da população. E uma coisa muito importante de se dizer: o governo está fazendo um discurso contra privilégios, que ele chama, né, assim, que é a estabilidade do servidor público. Mas isso é uma garantia não só do servidor, aliás, ela é uma garantia do Estado, de que a pessoa que está prestando o serviço público, ela pode exercer a função de ser o primeiro fiscal de toda a prestação de serviço, sem que sofra pressão de quem o contrata diretamente. Então, se nós vamos ter contratação de pessoas para prestação de serviços sem concurso público, essas pessoas estarão submetidas a quem dá-lhe um emprego. Sabemos que esta reforma que está sendo debatida é rejeitada, mas há um entendimento de que uma reforma é necessária. Qual é o modelo defendido pelas centrais e pelos movimentos populares? Nós não nos recusamos a fazer um debate de uma possibilidade de reforma, mas isso tem que ser colocado na mesa para que as representações dos trabalhadores, dos servidores, dos usuários do sistema público de serviço possam dialogar sobre qual reforma é necessária. Acho que precisa ser feita uma modernização da prestação do próprio serviço público. O avanço da tecnologia tem crescido muito, principalmente devido à pandemia. Estamos aqui fazendo uma entrevista em modelo virtual. Então, nós temos que saber como essa tecnologia pode ser apropriada para melhorar a qualidade da prestação do serviço público. Porém, não dá para ser uma reforma feita apenas para desestabilizar o Estado, para desestabilizar a prestação de serviço, para piorar a qualidade ou para entregar à mão de interesses de empresários. A Prefeitura de São Paulo anunciou em agosto, durante a Semana de Valorização do Patrimônio, a escolha de 5 personalidades negras que ganharão estátuas instaladas na cidade. Uma das homenageadas é a escritora Carolina Maria de Jesus. Nós preparamos uma série que contempla a apresentação de cada uma dessas 5 importantes personalidades negras históricas que serão exibidas todas as quartas-feiras na nossa Parada Cultural. Fique agora com Carolina Maria de Jesus. Parada Cultural. Mineira nascida em Sacramento em 1914, Carolina Maria de Jesus viveu na favela de Canindé, em São Paulo, e trabalhava como catadora de papel. Em meio ao que catava, aproveitava livros e cadernos para ler e escrever o dia a dia da favela onde morava. Carolina Maria de Jesus, antes de mais nada, minha mãe, né? E ela foi uma pessoa pobre que nasceu lá em Sacramento. E uma pessoa assim que, por ela ser muito inteligente, então desde menina ela já foi rejeitada porque ela era diferente. Lia muito, ela estudou até o 2º ano primário e praticamente ela aprendeu a ler sozinha. A história dela é retratada na década de 60 em seu primeiro livro intitulado Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada. Ganhou best-seller no Brasil e no exterior e está em 16 países, traduzido em 46 idiomas. Vendeu 4 milhões de cópias no exterior e 3 milhões no Brasil. Carolina Maria de Jesus se tornou a mulher negra mais publicada no mundo. Em suas histórias, narrava também a sua condição de mulher negra, pobre e mãe de 3 filhos que eram criados por ela. O livro chegou a vender 2.000 exemplares por dia e, apesar disso, na época, a escritora foi atacada por alguns autores brasileiros. Em 1977, aos 62 anos, Carolina Maria de Jesus faleceu. Entre as suas obras estão Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, Pedaços de Fome, Casa de Alvenaria, Diário de uma Ex-Favelada e Diário de Bitita. Hoje, a autora e suas obras têm sido tema de teses e pesquisas. No momento de mudanças de mentalidade social de mulheres e homens negros, Carolina Maria de Jesus se tornou referência. Bom, e depois dessa dica cultural incrível, eu só tenho a agradecer a sua audiência e dizer que o programa central de hoje fica por aqui. Eu te espero amanhã. Até lá. Tchau. Central do Brasil, a rede de comunicação dos movimentos populares.